MP, a paz do Senhor, método Prodos, sejam todos bem-vindos. Nossa aula de hoje está incrível. Papel e caneta, vocês estão preparados? Anotem, gente, e vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Como eu sempre digo a vocês, o vídeo que eu passo para vocês, o conteúdo que eu passo em cada vídeo, eu demorei anos da minha vida para poder conseguir. Conhecimento, ele não só liberta, ele transforma. E o desafio dessa temporada é transformar o conhecimento em comportamento. Você está preparado? Então vamos lá. Hoje vamos aprender por que é tão importante a figura do pai no desenvolvimento da criança. A importância do pai, gente, no desenvolvimento emocional e também cognitivo. Segundo a psicologia, o desenvolvimento revelam que a presença paterna ativa influência diretamente e autoestima a segurança emocional e também a capacidade de socialização da criança. Um estudo feito em 2010, uma pesquisa de Keegan Purpurty, da Universidade lá da Califórnia, mostram que crianças com pais presentes desenvolvem maior empatia, maior tolerância à frustração e também desenvolvimento escolar superior. Quer dizer que quem tem pai consegue concluir os estudos. Isso é sério, hein? Segundo Eric Erickson, a figura paterna, gente, ela impacta principalmente as fases de autonomia e incentiva a identidade da criança. Sabe quais são as funções únicas do pai e não substituíveis? É o desenvolvimento de autonomia. Por quê? Porque o pai ele tende a promover desafios e também a encorajar riscos calculados, ajudando a criança a sair da zona de conforto e também na regulação emocional. Pais envolvidos são modelos de como controlar impulsos e lidar com conflitos. E também, gente, diferença de afeto. Percebam isso, porque enquanto a mãe oferece vínculo de cuidado constante, o pai, gente, geralmente oferece um afeto mais estimulante e também desafiador. Segundo a teoria ecológica do desenvolvimento da criança e também do desenvolvimento humano, pais que brincam de forma afetiva e participativa com seus filhos constroem conexões neurológicas mais profundas na área de resolução de problemas. A neurociência e o impacto da paternidade mostra que a criança que cresce com o pai, a figura paterna presente, mostra maior densidade da massa cinzenta da área do córtex pré-frontal. Aquela que eu disse para vocês que é responsável por tomadas de planejamento, de empatia, também de controle de impulsos. Na Universidade de Harvard, no ano de 2014, eles descobriram sobre a oxitocina, o hormônio do vínculo, que a figura do pai aumenta e fortalece esses laços afetivos e também a segurança emocional. Agora, a ausência paterna está ligada ao aumento de transtornos comportamentais, ansiedade de separação e também a vulnerabilidade a relacionamentos abusivos e tóxicos. A Bíblia, gente, nos mostra que a figura do pai é como exemplo de um espelho do Pai Celestial. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 7. O justo anda na integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. E Malaquias capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então vemos que Deus se revela como pai para poder mostrar o papel essencial da figura paterna na formação da identidade dos filhos. Vejamos Jesus. Mesmo sendo o filho, frequentemente ele se referia ao pai como modelo de autoridade, como modelo de cuidado e também de provisão. João capítulo 5, versículo 19. E a criança, gente, ela aprende sobre Deus observando a conduta do pai terreno. Efeitos da ausência paterna. Sabe que estudos mostram que a ausência do pai, gente, pode resultar em 2 vezes mais chances de desenvolver depressão ou ansiedade na adolescência. Meninas com pai ausente têm 7 vezes mais chances de engravidar na adolescência. E meninos com pai ausente têm 3 vezes mais probabilidade de entrar em conflitos com a lei. Isso é muito sério, né, gente? Você vê que a ausência paterna não é apenas uma carência emocional, gente. É uma ferida no processo de formação de identidade. Por isso, para os pais, dedique tempo de qualidade diário, mesmo que curto. Faça valer a pena. E participe ativamente das decisões, da disciplina e também do cuidado espiritual dos seus filhos. Pai, seja modelo de coerência.
porque os filhos eles observam mais pelo exemplo do que pelas palavras. E mães, incentive e valorize a presença do pai, mesmo que vocês estejam separados. Não anule o papel do pai por mágoas pessoais. Isso é muito mal. Isso prejudica o desenvolvimento do seu filho, da sua filha, da criança. E a igreja, gente, ela precisa ensinar sobre paternidade bíblica nos ministérios masculinos. Eu falo muito com a LVI aqui. Nós temos que ajudar os homens a curarem a sua própria orfandade emocional para que possam ser pais inteiros. A figura do pai é mais do que importante, ela é estrutural, sabia? A figura do pai, gente, é mais do que importante, é estrutural. Não é apenas uma questão, gente, afetiva, mas biológica, neurológica, espiritual e também social. Vejam que um pai presente não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser constante, intencional e também amoroso. Paternidade, gente, é uma questão de formação de identidade, segurança e também destino. Porque quem caminha com uma cobertura espiritual, tendo um pai, a figura paterna saudável, vive em proteção e também alinhamento. Tá, Luciene, mas eu não tive o meu pai. Como eu faço, Luciene, se eu não tive meu pai? Bom, você tem seu líder. Nós vemos exemplos na Bíblia de figuras espirituais. Elias, ele foi pai espiritual de Eliseu, 2 Reis 2. Você vê que quando Elias ele subiu, Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Hum? E Paulo? Paulo foi pai espiritual de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Ele não era apenas um mentor. Paulo era um pai que gerava caráter e também missão. Nós precisamos de paternidade. Sem paternidade, há desvio de identidade. E muitas pessoas, eu falo com propriedade, tá? Estão feridas ou são rebeldes porque não tiveram a figura do pai, o pai biológico, e também estão feridas ou rebeldes por terem sido mal lideradas ou nunca pastoreadas. Nós precisamos de liderança. O espírito de orfandade, gente, impede a maturidade. Olha aí Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, aterrorizado, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Veja que órfãos espirituais se movem por medo, por competição e também por comparação. Filhos, eles se movem por amor, herança e também propósito. Você percebe a diferença? Então, reflita. Você serve a Deus como um filho amado ou como um servo inseguro? Um pai celestial, ele exorta, disciplina e também cobre. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a quem recebe. A figura paterna, gente, não é apenas encorajadora, não, mas confrontadora em amor. Por quê, Luciene? Porque muitos fogem da paternidade porque elas não querem ser tratadas. Elas preferem liberdade sem correção. E isso leva as pessoas à imaturidade. O Espírito Santo, ele testifica a nossa identidade de filho, sabia? Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. A identidade de filho, gente, não é apenas um conhecimento teológico, mas uma convicção espiritual profunda. E vejam que a falta dessa convicção gera pessoas que pulam de ministério em ministério, não param em igreja nenhuma, porque elas estão buscando aceitação, mas não permanecendo em aliança. E temos vários exemplos na Bíblia, né? Eliseu, Elias, qual foi o resultado? Ele recebeu porção dobrada e continuidade ministerial. Timóteo com Paulo, qual foi o resultado? Tornou-se pastor e referência para a igreja. Jesus com o nosso Pai Celestial, qual foi o resultado? Jesus viveu, gente, total obediência e identidade segura. E também temos exemplos negativos. Olha aí, Absalão rejeitou a paternidade de Davi. E qual foi a consequência? Rebelou-se e morreu sem legado. E também vemos Judas, que caminhou com Jesus, mas nunca foi moldado, nunca se permitiu ser tratado. E qual foi a consequência? Caiu por falta de identidade e também rendição. Ele não se arrependeu, ele sentiu apenas remorso. Você tem alguém a quem prestar contas espirituais? Você está gerando filhos espirituais ou você está apenas acumulando seguidores? Perguntei esses dias aqui no LVI para os líderes. Você corrige, ama ou você apenas agrada para poder manter pessoas por perto? Você reconhece a voz de Deus como pai ou você ainda teme como servo? Porque a identidade de filho, gente, é o alicerce de uma vida espiritual saudável.
A paternidade espiritual não é controle, mas cobertura, proteção. Quando nós sabemos quem é o nosso pai, ouça isso, nós sabemos quem somos. E quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós devemos fazer. Identidade é você saber quem você é. Paternidade é você saber de onde você veio. E propósito é saber para onde você está indo. E muitos servem a Deus, mas vivem como se ele não fosse um pai presente. A mentalidade de órfão espiritual, gente, ela afeta a forma como nós nos relacionamos com Deus, sabia? Com os outros e também com a nossa missão. E Jesus ele veio nos revelar o Pai e nos dar um espírito de filiação e não de escravidão. Mas e o que seria a mentalidade de órfão? Vejam, a mentalidade de órfão, gente, é o padrão de pensamento de alguém que, mesmo estando perto de Deus, ouça isso, ela vive como se ela fosse rejeitada, insegura e sem herança. Então, não se trata de posição, porque nós já somos filhos em Cristo, mas de percepção e também maturidade espiritual. A origem da mentalidade de órfão, sabe qual é? Deu-se lá com Adão e Eva, porque eles perderam a comunhão com o Pai lá no Éden. E aí o pecado gerou vergonha, medo e também separação. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Mas Jesus, ele veio para poder restaurar a nossa posição e identidade. João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, foi Jesus que disse. E sabe quais são os efeitos da mentalidade de órfão na vida cristã? Cansaço constante, porque a pessoa fica tentando provar o seu valor, dificuldade de confiar em líderes ou até mesmo em Deus, e espírito de rebeldia disfarçado de dependência. E até, gente, incapacidade de se alegrar com a bênção alheia. E sem falar, gente, em relacionamentos superficiais, por medo de abandono. Percebam, a mentalidade de órfão, gente, ela cansa a alma, seca o coração e impede o florescimento do propósito. Tá, Luciene, mas como que eu faço para poder receber e viver com a mentalidade de filho? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro, você tem que receber a verdade da adoção. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Adoção é escolha. Deus escolheu você. Você precisa acreditar nisso. O outro ponto é: ouça a voz do Pai. Marcos capítulo 1, versículo 11. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz, gente, ela precisa ser mais alta que as vozes do trauma, da insegurança, do passado, até mesmo da religião. E o outro ponto é: permita a correção como filho. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 8. A correção é sinal de filiação, não de rejeição. E viva, gente, pela herança e não pela sobrevivência. Eu falo tanto sobre isso no PVA. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Aleluia! Quer ver um exemplo? O filho pródigo, Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Veja aí, o mais novo, ele quis a bênção sem a presença do pai. E o mais velho, ele servia sem se sentir filho. Então você vê que ambos revelam sintomas de mentalidade de órfão. Mas o pai saiu ao encontro de ambos para poder restaurar o que realmente importa. O quê? O relacionamento. Órfão, gente, ele vive por aprovação, filhos vivem por identidade, eles sabem quem são. A filiação não é conquistada, ela é recebida. Você não precisa mendigar o que já é seu por herança. Não basta estar na casa, gente, é preciso ter coração de filho. Então entenda, entenda, Deus não está apenas te salvando, Ele está te adotando. A sua maior identidade não é ser obreiro, ministro, líder ou até mesmo voluntário, é ser filho, é ser filha. O verdadeiro avivamento, sabe quando que ele começa, gente? Quando os filhos voltam para o pai e não apenas para a obra. Então, perguntas de reflexão. Você serve a Deus com identidade de filho ou com medo de ser rejeitado? Reflita. Você se sente seguro em relacionamentos ou você vive desconfiado e isolado? Você se alegra com a vitória dos outros ou você sente competição, inveja, dor de cotovelo? Você já recebeu a revelação do amor do Pai? Ou você apenas conhece a doutrina, a lei, os princípios e as regras? Eu falo com propriedade dessas coisas, gente, porque eu não tive a figura paterna. E eu cometi muitos erros na minha vida e vivi anos dentro da igreja, conhecendo a Deus como o Senhor, como Todo-Poderoso, mas eu não conseguia vê-lo como meu Pai. Por isso é muito importante
essas verdades que eu estou falando, porque eu fui tratada. E eu quero muito que você também viva esse nível de relacionamento com Deus como Pai, para que tudo na sua vida faça sentido. Porque senão você vai ficar sempre tentando resolver os mesmos problemas, querendo aceitação, se diminuindo para caber em lugares que não é para você, vivendo em busca de aprovação, com competição, disputa, inveja, tudo isso faz parte de uma mentalidade de órfão. Você não é órfão, você foi adotado. Somos filhos por adoção. Deus tem filhos por criação, os anjos são criados. Deus tem filho por formação, Adão e Eva foram formados. Deus tem filhos por eleição, Israel são filhos por eleição. E Deus tem filhos por adoção. Nós somos adotados, filhos de Deus. Se sinta filho, se sinta filha de Deus. Eu orei por você nessa aula. Antes de começar, eu pedi ao Senhor que desfaça, nos desassocie de toda a crença de orfandade, que nós mudemos os nossos padrões. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. O teu pai biológico pode ter te abandonado, mas o teu pai celestial nunca, jamais. Ainda que a minha mãe me desamparasse, o meu Deus jamais me desamparará. Ele diz: eu tenho teu nome escrito na palma da minha mão. Gente, que coisa incrível. Eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.